Eu coloco 50 milímetros na lente do kit. Ah, entendi. Você está tentando se adaptar à distância focal da cinquentinha. Legal, cara. Isso é uma boa ideia. Inclusive, é muito recomendado fazer isso antes de você comprar uma lente fixa. Por exemplo, está na dúvida, eu compro uma 50 ou compro uma 35? Simula, do jeito que você está fazendo aí. Bota em 50, não mexe mais no zoom e tenta fotografar andando para frente e para trás, muda enquadramento. Claro, não vai ter o desfoque de fundo da cinquentinha, jamais, jamais, não vai. Não vai ter a nitidez da cinquentinha, jamais, não vai. Mas dá para você saber o ângulo, né? A abertura de ângulo mesmo, né? A aproximação, o enquadramento da 50, 35, bota em 35, né? A lente aqui, ó, tem um indicador, né? Aí você pode, ó, bota em 35, acho que não dá para ver direito aí, né? Olha lá, dá para ver, ó, 35, não mexe mais no zoom e tenta fotografar sem colocar a mão na lente de novo, né? E aí você sabe qual vai ser o ângulo de visão de uma 35, de uma 24, né? E aí você conhece pelo menos essa parte da lente, né? E é bem interessante fazer isso, porque muitas vezes, dependendo do seu estilo de fotografia, você pensa em comprar uma lente e aquela lente não serve para você. Por exemplo, você trabalha muito com, vamos imaginar aí, com aniversário infantil, né? Ah, eu quero comprar uma 85 milímetros. Muitas vezes não vai te servir uma 85 milímetros, né? Aí o que você faz? Você pode pegar aí, se você tem, por exemplo, uma lente do kit, a 18-135 ou a 18-105 no caso da Nikon, você bota em 85 e vai, né, se você estiver fazendo um aniversário infantil, coloque ela em 85 e veja a distância que você vai ficar das pessoas, né, se serve para você ou se não serve. E aí você decide se você compra ou não a lente. Mas é uma boa, viu? Se todo mundo fizesse isso aí, as pessoas não erravam na compra da lente, né? Não iam aí gastar dinheiro. Porque muitas vezes, né, a sua linguagem fotográfica, aquilo que você imagina, não cabe dentro da sua linguagem. E aí você acaba comprando o que não precisa, tá bom? Auro Tavares, boa noite, Auro, tudo bom? E aí, pessoal, mais alguém tem alguma pergunta aí? Ouvi dizer que a 35 dá distorção. Na verdade, de 50 milímetros para baixo, a distorção ela dá, mas é muito pouca, tá? É quase imperceptível, mas dependendo do que você fotografa, você já percebe, principalmente rosto. Porque já começa a grande angular, né? De 40 milímetros para baixo aí já começa a grande angular. E toda grande angular distorce, tá? Distorce mesmo. A distorção ela some da 50 para frente, né? 85 aí já não distorce nada e daí para frente já perde toda a distorção. Mas a 35 ela já distorce um pouquinho sim. Dependendo do que você fotografa, você não percebe, ou da distância você não percebe. Mas tipo, se você fizer um close de rosto, você já começa a ver um pouquinho, que fica um pouquinho distorcido. Olha, eu tentei já usar a 35. Foi uma lente que eu não gostei não. Tá? Eu prefiro muito mais a 50. E eu não sou um fotógrafo de grande angular. Então, para mim, para baixo da 50, eu prefiro usar numa zoom mesmo, tá? Na minha 1770, né, da Sigma ali, eu já prefiro, se for para abrir o ângulo, eu prefiro nela mesmo. Porque quando você, por exemplo, você abre aí, né, 30, 35, 24, você pode usar velocidade baixa, né? Então,
por ser uma lente f2.8.4 ou f1.8, para mim não vai fazer diferença, né? Porque eu já vou estar com uma velocidade, vou ter que dá para baixar muito a velocidade, então a luz não vai faltar. Então eu assim achei que não valia a pena para minha linguagem ter fixas abaixo de 50 milímetros. Mas isso é a minha linguagem, tá, gente? Tem gente que adora. Quem faz, por exemplo, newborn, né, em estúdio, ou quem faz qualquer tipo de foto em estúdio, é maravilhosa essas lentes, tá? Por causa da qualidade ser aí superior a qualquer zoom, né? Mas para mim, na minha linguagem de fotografia, não gostei não, tá? Prefiro, né, quando eu preciso de grande angular, vai na minha Sigma mesmo, tá? Na minha zoom, tá bom? 18:5.5 dá muita distorção? Depende. Se você deixar ela em 5.5 não dá nenhuma. Se você abrir ela em 18 dá muita, né? É o seguinte, a lente zoom, vou até tirar aqui. Essa aqui é uma do kit da Canon, tá, gente? O que acontece? A lente zoom, ela é como se você tivesse várias lentes em uma só. Então, por exemplo, aqui você tem uma lente 18 milímetros e você tem uma lente 55 milímetros. Agora você imagina, se uma 55 não dá distorção fixa e uma 18 fixa dá distorção, significa que essa lente aqui em 18 vai dar distorção igual a uma fixa. E em 55 não vai dar distorção. Então o que acontece? Você bota ela em 18 milímetros, ela vai distorcer. À medida que você vai aumentando, 18, 20, 22, 24, ela vai diminuindo aí a distorção. 35, vai diminuindo. Quando ela chegar próximo de 50, ela já não vai estar apresentando mais distorção. 55 não vai ter mais distorção. E à medida que você vai voltando o zoom dela, vai aparecendo a distorção de novo. Entendeu? Então, ela varia de uma grande angular, que todas distorcem, até uma lente normal, que é 55, que já não distorce mais. Tá? Então, a lente do kit ela vai ter as duas situações, né? No range máximo não distorce, e no range mínimo vai aí distorcer e muito, tá, gente? E existe até uma lente que aproveita a distorção para criar um efeito muito legal na fotografia, que é a olho de peixe, né? Quem não conhece aí a olho de peixe? A olho de peixe, alguém teve a ideia, algum construtor de lente, algum engenheiro teve uma ideia de falar assim, não, então vamos aumentar absurdamente essa distorção e ver se a galera gosta, né? E a olho de peixe o que ela faz é as pontas dela aumentar muito a distorção. Eu conheci um fotógrafo de casamento, ele era viciado em olho de peixe. Todos os casamentos dele tinham foto com olho de peixe e os clientes dele adoravam. E ele falou para mim que muitas vezes ele chegava a aumentar o arredondamento no Photoshop do que já era bem arredondado ali com a olho de peixe, tá? E ele mandava bem nessa composição, tá? Ele mandava muito bem com a olho de peixe, porque tem que saber compor, gente. Tem que saber compor. Com a olho de peixe não é fácil composição, não. Porque a regra dos terços, por exemplo, que você joga as pessoas no canto, com uma olho de peixe você não pode, porque vai distorcer, você tem que deixar a pessoa centrada, né? E compor centralizado é mais difícil do que compor, né, descentralizado, porque aí tem que ter simetria, né? Uma série de detalhes que você precisa prestar atenção para fazer a composição, né? Mas é uma lente que aproveitava aí a distorção, tá bom? A 50 é boa ou dá muita distorção? 50 não dá distorção. 50 é a visão normal. A 50 milímetros ela é equivalente ao olho humano, tá? Assim, dá uma pequena diferença, tá? Mas, né, em tese ela é aí equivalente ao olho humano. Então, o que você vê olhando
na cena, né? Você está com a 50 na câmera aqui. Está com a 50 na câmera. O que você vê olhando a cena aqui e olhando aqui é praticamente igual, é a mesma distância, né? Se você bota uma 35, você está vendo aqui. Você botou aqui, a pessoa está mais longe. Você botou uma 85, você está olhando aqui. Você botou aqui, a pessoa está mais perto. E a 50 é mais ou menos equivalente aí, ao olho humano, tá? Chega bem próximo, né? Dá uma pequena diferencinha, mas chega bem próximo. E aí já não tem a distorção, tá bom? Luciana Sampaio, eu tenho uma 1770. Eu também tenho, Luciana, adoro. A sua é a versão contemporânea? Fala pra mim.